Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente vai criar nossos próprios jogos personalizados, certo? Isso serve para o dia a dia dos nossos alunos, para eles fixarem um conteúdo melhor do que apenas ali na sala de aula, copiando no caderno ou através de textos. Já tem vários estudos que mostram para nós que a gamificação e os jogos têm poder de fazer os alunos associar aquele conteúdo muito mais fácil do que apenas através da leitura e através da escrita, certo? Então, antes de aplicar um jogo, faça uma pergunta para os seus alunos em sala de aula, peçam para eles levantarem a mão de quem gosta de algum tipo de game, de quem joga em casa, e a partir disso vocês vão ver que o interesse dos alunos em jogos ele é muito grande. E por isso eu vou explicar para vocês essa ferramenta e como criar esses jogos e adaptar o conteúdo. Por que adaptar o conteúdo? Existem muitas coisas que a gente ensina numa escola, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma grade curricular muito extensa e cada região do nosso país precisa adaptar o conteúdo à sua cultura local. Então é difícil a gente encontrar conteúdos específicos daquilo que a gente quer. Então o que eu vou trazer para vocês hoje é uma ferramenta que ela é paga. Na versão free a gente consegue fazer algumas atividades também, dá para utilizar, mas a versão paga dela é muito boa. O nome do site é wordwall.net, vai estar aqui na descrição do vídeo, então cliquem no link, façam um cadastro de vocês no site, vocês podem logar com o Google ou com o e-mail de vocês, certo? Então essa ferramenta ela vai nos possibilitar que a gente crie diversas ferramentas e jogos diferentes, desde caça-palavras, roleta, a gente pode fazer também labirintos. Então o site ele é em inglês, mas quem quiser traduzir, e é só ir lá no Google, eu vou mostrar para vocês como traduzir também, para quem não tem essas ferramentas. Muita gente me pergunta como traduzir as páginas que eu uso, muitas das páginas de jogos que eu uso são de outros países e a gente precisa traduzir. Então só digitem ali, baixar extensão Translate para o Google Chrome. É o primeiro link, pessoal, que vocês conseguem baixar essa extensão aqui, ó. Então, quem não tem, quem está usando o Google Chrome, é só clicar aqui nesse botão azul e vai conseguir baixar a extensão para deixar o site traduzido, certo? Quem tem outro navegador, identifique qual é o navegador que vocês estão usando, se é o Edge, se é o Firefox, e baixe o tradutor para vocês conseguir traduzir essa página para facilitar, certo? Então aqui a gente consegue criar várias atividades. Como que eu faço isso? Depois de logado, eu vou clicar aqui, ó, em minhas atividades. Então vocês veem que aqui, quando eu cliquei em minhas atividades, eu posso criar uma pasta separadas por vários assuntos. Estão vendo aqui? Eu criei Itajaí, alfabetização, tecnologia, ciências, história. Eu posso criar várias pastas e separar essas atividades por grupos, certo? Por disciplinas, por assuntos. Por exemplo, eu sou um professor de matemática. Eu posso, dentro da pasta matemática, criar uma nova pasta só sobre álgebra, por exemplo, geometria. Então, é interessante que eu posso personalizar essa atividade ao conteúdo que eu estou lecionando em sala de aula. E isso vai facilitar porque realmente aquilo que eu ensino para o meu aluno dentro de uma sala de aula, eu vou criar um jogo especificamente daqueles exemplos que eu dei em sala de aula, daquelas atividades que eles fizeram. Porque às vezes a gente só pegar pronto, nem sempre é exatamente aquilo que a gente ensina, tá? Então, essa ferramenta é muito interessante. A partir disso, eu criei minhas pastas aqui, eu posso estar subdividindo, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que eu fiz. Por exemplo, a cidade de Itajaí tem características específicas que eu não vou encontrar qualquer jogo para essas crianças, para esses adolescentes que estão na minha escola, pronto. Eu preciso criá-los. E essa ferramenta ela é muito fácil para a gente poder adaptar a nossa necessidade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um jogo que eu fiz sobre a minha cidade, né, que são características bem específicas de quem mora aqui no sul, aqui em Santa Catarina. Eu sou instrutor de informática aqui da cidade de Itajaí e eu criei jogos. Esse mês de junho foi aniversário da nossa cidade, eu criei algumas atividades relacionadas a isso. Então, olha só que interessante que é esse jogo. É um quiz show. Então, vamos lá. Vamos começar, vou mostrar para vocês uma pequena parte das possibilidades dessa ferramenta. Então, a primeira questão.
Qual das imagens abaixo é um ponto turístico de Itajaí? Quem é daqui vai saber fazer, mas quem não é, talvez não conheça, mas deve conhecer. A cidade nossa aqui é muito bonita. Então, olha só que interessante eu criar meu próprio conteúdo. Imagina que você é de uma cidade pequena, onde você procura as coisas na internet e não tem. Aqui a gente vai conseguir adaptar exatamente as necessidades da minha cidade. Qual das imagens abaixo é um símbolo da praia de Cabeçudas em Itajaí? Então, acredito que acertei. Eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, senão a gente ficaria muito tempo, mas aqui eu posso colocar o meu nome. Eu vou colocar o meu nome. Então, todos os alunos que responderem aqui, ele vai trazer para vocês quem ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, certo? Espero que tenham gostado dessa atividade. Então, aqui eu posso adaptar ela para vários conteúdos que eu preciso, né? Então, aqui embaixo, nas opções, a gente pode adaptar as nossas necessidades. Por exemplo, eu posso deixar menos segundos, eu posso fazer uma contagem regressiva, ou eu quero tirar, quero que eles fiquem pensando até conseguir responder. Isso é a didática de cada professor, é como o professor acha que aquela turma vai se comportar melhor. Então, aqui vocês vão adaptar, vão editar as perguntas como vocês querem, tá? Eu posso botar as perguntas em ordem aleatória, a pontuação. Então, eu não vou especificar aqui, detalhar para vocês como configurar, é bem intuitivo, acredito que todo mundo sabe mais ou menos como fazer. A intenção desse vídeo é mostrar para vocês essa ferramenta e explicar por que essa adaptação é importante, tá? Então, eu quero mostrar outra atividade. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com alunos lá do terceiro, quarto ano. Segundo, terceiro, quarto ano, também consigo trabalhar com essa atividade e consigo adaptar aquele conteúdo que eu estou trabalhando lá na escola, certo? Então, olha só, serrote, qual é a palavra certa? Essa eu já respondi. Cenoura. Então, a gente pode criar esses jogos que são muito interessantes para fixação, entendeu? Barata. E aí a gente vai jogando. Aqui vocês percebem que tem 20 perguntas, eu não vou fazer todas elas, mas é uma atividade sensacional, é uma ferramenta muito interessante. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue, eu uso o Google Sites, no meu canal, quem não conhece o Google Sites, que tem contas do Google for Education, que são parceiros do Google for Education, que quiser saber como criar um Google Sites, cliquem na minha playlist para professores, que lá tem um vídeo bem explicadinho de como criar um site para sua escola ou para sua disciplina, entendeu? E aí vocês conseguem integrar essas ferramentas dentro do seu site, do seu blog, da onde você costuma armazenar suas informações, certo? Então aqui, ó, em matemática, eu trouxe esses jogos para cá, que os professores trabalham. Em português também tem jogos de português que eu criei. Eu quero mostrar esse para vocês. Deixa eu mostrar para vocês esse do labirinto. Minhas atividades. Então eu vou lá na pasta de português, sexto ano, e os substantivos. Aqui a gente vai trabalhar os substantivos. Então eu vou ampliar a tela para ficar uma imagem mais amigável para o meu aluno responder, né? Então olha só, substantivos. Olha só que tipo de jogo, a dinâmica dele é muito interessante, faz com que os alunos queiram jogar. O substantivo abstrato, saudade exprime. Então, aqui eu sou esse personagem vermelho aqui, ó, eu preciso encontrar a resposta correta antes que os fantasmas me peguem. Isso aqui é mais ou menos parecido com o Pac-Man, sabe? Só que de uma forma educativa, olha só. Então a gente consegue criar esse tipo de conteúdo que é muito, muito interessante. Os seus alunos vão adorar fazer esse tipo de trabalho de fixação, porque o jogo ele serve para fazer trabalhos de fixação, entendeu? Para os alunos poderem memorizar aqueles assuntos de uma forma mais divertida. Então temos um substantivo abstrato que é... Qual desses aqui é um substantivo abstrato? Vamos ver. Acredito que seja beleza. Vamos ver se eu estou certo? Então o aluno tem que encontrar a resposta antes que o inimigo encontre ele, certo? Então, vejam que bacana que são essas atividades. Substantivos são... O que é um substantivo? Então, eu preciso aqui fazer duas coisas. Encontrar a resposta correta e fugir dos inimigos. Então, viram como é interessante essa ferramenta?
Então, antes de terminar o vídeo, eu mostrei para vocês algumas possibilidades, como a gente vai fazer. Se eu quiser depois editar essa minha atividade, eu edito. Igual a gente já viu no Kahoot, outras ferramentas que eu tenho aqui no canal, a gente pode colocar, nada mais é do que preencher um formulário. A gente vai colocar o título da nossa atividade, a gente vai colocar uma instrução, o que os alunos têm que fazer, fugir 2 vilões e encontrar a resposta correta. E aí a gente vai adaptando. Então aqui eu posso escrever palavras, eu posso trazer imagens. Aqui o X são as alternativas que são erradas e o V as alternativas que estão corretas. Então dessa maneira eu vou criando jogos de várias dinâmicas diferentes. E por que isso é importante? Agora eu vou falar para vocês por que eu acredito que é importante a gente comprar essa ferramenta, a gente adquirir essa ferramenta. Então, pessoal, depois de a gente ver algumas atividades que eu mostrei, a gente criou essas pastinhas. Depois que a gente criou, a gente clica aqui, ó, vou selecionar o assunto que eu quero, né? Em geografia, por exemplo. Então, tem várias atividades que a gente pode criar aqui dentro. Para a gente criar uma atividade, o que a gente faz? A gente clica em criar atividade dentro daquela pasta, certo? Que tipo de atividade eu quero? Então, eu posso escolher, tem várias atividades, tem tantas que não consigo falar todas aqui para vocês, sabe? Então, vocês escolham aquilo que pesquisem, cliquem em cada atividade dessa, deem uma pesquisadinha naquilo que vocês mais vão gostar e a partir daí vocês criem essa atividade. Por exemplo, abra a caixa aqui, vamos clicar aqui. Então aqui, ó, vocês vão colocar o título, vocês vão colocar uma instrução, explicando mais ou menos como funciona aquela mecânica desse jogo. Caixa simples, caixa com perguntas, e assim por diante vocês vão criando várias atividades. Eu quero mostrar uma para vocês que eu fiz aqui, de geografia, que eu achei bem interessante também. Então a gente vai dar um start aqui, eu vou ampliar a tela, que eu acho que fica mais legal para a visualização. São Paulo, onde fica São Paulo? Eu vou fazer uma ligação, olha só, que interessante essa dinâmica. São Paulo, Florianópolis, aonde fica? Certo? Então essa atividade para trabalhar com mapa é muito bacana e os alunos certamente vão fixar exatamente onde fica cada capital. Então olha só que interessante. Terminei, aí eu clico em Submit. Os alunos clicarão, né? Ó, ele já está fazendo a correção para nós dessa atividade. E já mostrou para mim quantos pontos eu tirei. Eu vou colocar meu nome. Esse ranking, todo mundo que clica nessa atividade vai gerando um ponto. Por exemplo, você pode pegar essa atividade e toda atividade que vocês criam, ela gera um link. Esse link vocês podem deixar numa pasta do Drive. Eu uso o Google Sites para armazenar todas as informações. Então, por exemplo, se eu tenho um sitezinho onde meus alunos já vão lá nessas atividades que eu cliquei, vai ficar um histórico de utilização daquela atividade e sempre que os alunos estiverem fazendo, eles vão saber quem tirou em primeiro, eles vão tentar estar sempre batendo recordes. Então, a segunda atividade, olha só, como eu fiz essa atividade só para mostrar para vocês, um teste, tá só o meu nome aqui, tá? Então aí, quero adaptar essa atividade, Carlos, eu quero trocar essas capitais. Vocês simplesmente cliquem em editar e vocês vão trocar as capitais, certo? Então, é uma atividade muito bacana, tem muita ferramenta. E agora eu quero conversar com vocês um pouco para explicar para vocês por que a gente deve comprar essa ferramenta. Se a gente tem condição financeira, por que vale a pena um investimento nessas ferramentas? Qual professor que nunca gastou dinheiro com jogos ali dentro de sala de aula, com um banner, com adesivos, com folhas? Às vezes, tem professores que chegam a gastar até mesmo para imprimir atividades para os nossos alunos, e às vezes não é pouco. Uma ferramenta dessa, os valores dessa ferramenta são, no básico, que é o gratuito, a gente só consegue fazer 5 atividades. No padrão, a gente gasta R$18 por mês, e você pode ter acesso a 18 interativas e 13 imprimíveis. Aqui também você vai poder fazer atividades para imprimir, para impressão. Então elas vão sair em PDF e você vai só entregar para os seus alunos fazerem, tá? E tem o profissional que é R$27 por mês. Então 18 vezes 12 vai dar
R$ 216. Só que isso é uma licença válida para 1 ano e você vai poder adaptar ao seu conteúdo. Nós, professores, às vezes temos aquela cultura de que tudo que não é físico, a gente não acredita que seja um bom investimento, ou a gente não é habituado a comprar licenças de jogos, de softwares, e aí a gente fica preso a coisas gratuitas, tentar improvisar alguma coisa dentro de sala de aula, e aí a gente acaba esbarrando em vários aspectos. Quantidade de atividades a gente não consegue exatamente o que a gente quer, porque a gente está sempre em planos limitados. Colocar conteúdo exatamente como a gente quer em algumas ferramentas não é possível, porque geralmente nas versões pagas das ferramentas elas são limitadas. Então por que a gente não separa um orçamento para a gente comprar? Porque isso é uma ferramenta de trabalho do professor. Por mais que a gente trabalhe às vezes num setor público ou numa escola privada, claro que se a escola tiver condição de comprar e dar as licenças aos professores, é muito bem-vindo. Mas eu, enquanto professor, que quero ser um professor inovador, eu quero utilizar novas práticas dentro da minha sala de aula, a gente precisa comprar ferramentas digitais também. A gente tem muito aquela cultura de que eu preciso ganhar, eu preciso só fazer. Então, cabe também você conversar com a direção da escola, se no orçamento daquela escola não dá para deixar previsível licenças de softwares. Deem essa ideia, gestores, aos administradores da escola, conversem, mostrem os meus vídeos aqui do canal explicando, expliquem vocês pessoalmente, digam a necessidade dessas ferramentas de se comprar um software, uma licença. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda de uma ferramenta e tal. Eu estou apenas mostrando para vocês que as versões pagas, elas são muito boas e facilitam o dia a dia do nosso trabalho, e a gente consegue personalizar todas as atividades e dessa maneira a gente dá uma qualidade muito superior às nossas aulas. E tenho certeza para vocês que se vocês aplicam essas ferramentas digitais integralmente, vocês vão conseguir fazer com que seus alunos admirem ainda mais vocês. Essa é uma dica que eu queria deixar para os professores inscritos aqui no canal. E se você não é inscrito ainda, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, que tem bastante conteúdo para vocês. Eu sempre trago novidades e gosto de mostrar minha prática com informática dentro da escola. Eu acredito que a qualidade da educação pública no Brasil e da privada também passa por essa transformação digital e passa também por uma cultura digital que a gente precisa ter. É isso. Espero que todos tenham gostado. Um forte abraço. Obrigado a todos. Se inscrevam aqui no canal e até a próxima.